O Tribunal Superior Eleitoral mudou as regras para a atuação das Big Techs ao longo das eleições agora, essas de 2026. O presidente da Corte, ministro Nunes Marques, ele, desta maneira, vamos ver, concentra mais casos depois de mudanças dessas regras, decididas por ele mesmo? Reportagem de Luciana Amaral. A menos de 3 meses das eleições, o TSE endurece a estratégia de combate à desinformação e eleva a pressão sobre as Big Techs. A Corte exige que as principais plataformas digitais apresentem planos para prevenir e conter a circulação de conteúdos irregulares durante a campanha. As empresas vão ter de informar como combatem a desinformação, identificam perfis falsos ou automatizados, impedem disparos em massa, monitoram o uso de ferramentas de inteligência artificial e cumprem determinações da Justiça Eleitoral. A medida também centraliza na presidência do TSE a fiscalização das plataformas. Caberá ao ministro Cássio Nunes Marques aprovar os planos, cobrar ajustes e acompanhar o cumprimento das obrigações impostas às empresas. Nunes Marques já detém a relatoria de alguns dos processos mais sensíveis da disputa eleitoral, entre eles as ações sobre a pesquisa da Atlas Intel, que trazia o conteúdo de conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o uso também da inteligência artificial para recriar a imagem de Jair Bolsonaro na convenção do PL e sobre conteúdos gerados por inteligência artificial contra o presidente Lula. A concentração de casos se tornou possível depois de uma mudança nas regras internas da Corte, adotadas na gestão de Nunes Marques. Ele passou a integrar, junto ao vice-presidente do tribunal, André Mendonça, o grupo de ministros que podem relatar ações sobre propaganda eleitoral. Até o início deste ano, esses processos ficavam concentrados na ministra Estela Aranha, indicada por Lula. Segundo o tribunal, a mudança busca dar celeridade à análise das ações durante o período eleitoral. Também está em jogo uma disputa sobre competências. No TSE, houve desconforto com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de pedir explicações sobre o vídeo de inteligência artificial exibido na convenção do PL. Alguns ministros do TSE entendem que parte da discussão sobre o caso deve ser feita somente pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, Moraes mantém processos no Supremo com o potencial de influenciar o cenário das eleições. Às vésperas da campanha, o TSE se vê diante de 2 desafios: combater a desinformação e preservar a força da Justiça Eleitoral. Marilda, são temas extraordinariamente complexos. Eu vou tentar fatiá-los um pouquinho, sobretudo para que a audiência nos acompanhe. De fato, o ministro Cássio Nunes Marques faz uma resolução a respeito do comportamento que ele espera que as Big Techs adotem. E a conclusão imediata parece ser a seguinte: bom, então ele vai vigiar as Big Techs. Agora, que resolução é essa? Ela é suficientemente rígida a ponto de permitir uma supervisão estrita ou, ao contrário, as Big Techs estão mais confortáveis? Bom, William, é difícil dizer se elas estão mais ou menos confortáveis. Eu acho que a gente pode concluir que elas têm mais obrigações do que elas tinham. Esse plano de conformidade que o TSE regulou agora, ele, na verdade, já vinha previsto na resolução 23.610, que foi aquela que foi aprovada no início do ano, depois das audiências públicas. Inclusive, esse dispositivo foi uma proposta de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte lá no IDP, que exige que as plataformas apresentem um plano de conformidade. O que é isso? Que elas demonstrem que estão atuando de acordo com o que está previsto na resolução. Então, o ministro colocou o olhar dele do que é esse plano de conformidade, respondendo mais objetivamente a pergunta, se elas estão mais ou menos confortáveis e como que é a posição do presidente em relação a isso. Eu imagino que elas estejam mais confortáveis na medida em que elas agora sabem com mais clareza o que elas vão ter que fazer e menos confortáveis no sentido de que agora elas têm obrigações claras e não dá para dizer que estão fazendo o que podem.
E o ministro-presidente, ele mantém as competências na resolução, pelo menos por enquanto, que ele tem desde o ministro Alexandre de Moraes, quando o Supremo fez aquela resolução que dava para a presidência do TSE alguns poderes para executar as regras das resoluções.